Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Você e sua família merecem uma cobertura que é referência em competência e humanização. O Santa Casa Saúde está pronto para atender você através do sistema Abrange. São mais de 200 pronto atendimentos em todo o Brasil para casos de urgência e emergência. Atendimento em locais credenciados pelo 0800 722 7511. Santa Casa Saúde. Associe-se já pelo 3321 7400. A Minerva Beef Shop é uma loja modelo para o amante da carne, onde o público poderá encontrar os melhores produtos com a qualidade Minerva Foods para o cardápio do dia a dia, ocasiões especiais e o tradicional churrasco. Tem também setores de frios e laticínios, padaria e bebidas. A Minerva Beef Shop é uma loja de carnes que valoriza o ingrediente principal das nossas refeições. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Com você logo de manhã. Com você para economizar. Com você e com seus amigos. Com você em todos os momentos. Alto Posto Berrantão. Tudo de bom para você, 24 horas, todos os dias. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. Poliplástico, atua na industrialização de tubos de polietileno. Uma empresa ecologicamente correta que se preocupa com o meio ambiente. Vendas somente para empresas. Distrito Industrial 2, Barretos. Loja MAP, a maior variedade de chapéus da região. Grande estoque de cintos de couro, carteiras, artigos de viagem como malas, pastas e sacolas. Artigos para tapeçaria e seção de selaria, como celas e seus complementos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a nossa enorme variedade de produtos. Avenida 25, esquina da 32, fones 3322-4351 e 3322-7332. Loja MAP. Hoje nós temos o imenso prazer de trazer ao programa que eu considero um dos grandes locutores de rádio do interior de São Paulo. Já trabalhou em grandes emissoras da capital paulista. Hoje é um escritor já reconhecido na região, principalmente em Guaíra. E ele vem aqui para contar a sua vida, contar as histórias, contar sobre o seu livro, falarmos sobre literatura, enfim, uma série de questões, uma série de perguntas que serão respondidas por Ovídio Nascimento, que vocês conhecem, já teve programa aqui também na TV Barretos. Ovídio Nascimento, prazer muito grande recebê-lo no programa. O prazer é todo meu, Luiz. Você sabe da amizade que eu tenho por você e a grande admiração de décadas. Lógico. Faz muito tempo que nos conhecemos, né, Ovídio? É verdade. Ovídio, você nasceu em Guaíra? Nasci em Guaíra. Sei. Você nasceu em Guaíra e fez curso primário lá, ginasial, tudo certinho? Curso ginasial, tal. Comecei o colegial lá também.
E depois eu fui para São Paulo. E aí eu continuei os estudos Sim, voltar. aí eu continuei os estudos lá. Tá. E nesse curso primário que você fez, onde é que você estudou ali? Bom, eu estudei no Grupo Escolar de Guaíra, De Guaíra. que depois se transformou no Grupo Escolar Francisco Gomes de Souza, Sim. um herói da guerra. Lembra algum professor que te marcou naquela época? Todos. Todos? Todos, professor. Cabeça Inclusive boa, hein? Barretos aqui, havia um professor aqui de Barretos, o Salim Abed Abdala, com quem eu aprendi muito a respeito de televisão e de cultura geral. Ele dava a aula e passava informações de cultura geral. Foi fabuloso trabalhar com o professor Salim Abdala, mas eu me lembro da primeira professora Vicencina, da segunda professora, a dona Eli, o terceiro, que é o Salim, e a quarta professora, a dona Genoveva Parlato. Naquela época era ginásio, e você fez ginásio Fiz o na ginásio. mesma escola ou não? Não, aí já passei para o ginásio estadual de Guaíra, que hoje é a Escola Enoque Garcia Leal. Sim. Né, Escola Estadual de primeiro e segundo graus, Enoque Garcia Leal. E depois do ginásio? Depois do ginásio, eu comecei a fazer o colegial. Eu fiz um pouco do ginasial também em Barretos, no Estadão. Sim. Né? Nessa época do ginásio, você estava com quantos anos fazendo ginásio? Olha, o meu curso ginasial foi o mais longo entre todos os meus amigos. Parava e voltava? Parava e voltava, porque eu me apaixonei pelo rádio. Sim. Quando eu estava na terceira série do ginasial, me apaixonei pelo rádio, aí eu falei, não, vou fazer carreira no rádio. E me dediquei muito mesmo para aprender, então eu deixa de estudo, o estudo fica para depois. Foi um erro, atrasei um pouco. Então eu saía, voltava, estudava um pouco, voltava. E foi assim. Né? Então foi muito conturbado o meu curso ginasial. Vamos falar o rádio nesse tempo de ginásio, como é que era? Você já ingressou quando? Você começou em Barretos ou começou em Guaíra? Eu comecei em Guaíra em 1963. 63. Foi no dia 28 de maio de 63, quando apareceu a primeira chance no rádio e eu me apaixonei por aquele trabalho. Mas só que eu queria ir muito fundo, eu queria aprender tudo, não é? E fiquei 2 anos em Guaíra e falei, mas aqui eu já aprendi tudo que tinha em Guaíra, eu tenho que sair, eu tenho que procurar algum lugar, né? E como eu era muito fã da rádio PRJ8, Rádio Barretos, eu falei, vou tentar a oportunidade lá. E a propósito, antes de entrar para o rádio, eu já ouvia a Rádio Barretos. Você pegava muito bem em Guaíra naquela época, a Rádio Barretos, né? O som era maravilhoso, limpíssimo. A famosa PRJ8, né? A famosa PRJ8. E você era locutor da PRJ8, eu me lembro. Então, antes mesmo de entrar para o rádio, eu vinha nos programas infantis, do domingo, aqui na Avenida 17. Sim. Mas quando eu ingressei na PRJ8, eu já estava aqui na Rua 18 com a 23, não é? E, como eu dizia, havia lá um certo locutor que eu admirava muito e que, por coincidência, era você. E eu não o conhecia ainda, eu ouvia lá em Guaíra aquele som, eu ouvia a sua programação e admirava muito a sua voz, a voz grave e ao mesmo tempo brilhante, né? Tinha um timbre todo especial. Obrigado. Né? E só quando eu entrei na Rádio Barretos é que eu fui conhecê-lo pessoalmente. Sim. 1969. 69? Isso. Não. 66. 66. Né? 1966. Foi 2 anos após o início da ditadura militar, que foi em 64. 64. O Zé Roberto Fernandes já trabalhava na Rádio Barretos naquela época? Não, ele já estava na Rádio Piratininga. Sei. Na Rádio Piratininga. Zé Porque, Roberto na verdade, Fernandes. eu comecei na Rádio Piratininga depois que fui para a Rádio Barretos, né? Sei. Então trabalhamos juntos na Rádio Barretos, né? Certo, a gente trabalhou com ele na Rádio Barretos. E com você também na Rádio Barretos, né? Então, em 66, quando lá cheguei e reconheci aquela voz que era sua, né? Até foi uma surpresa, que quando eu entrei na rádio, eu não me lembrava, né? Que eu ouvia antes a Rádio Barretos. Mas eu ouvia sua voz, aquele locutor, vou conhecê-lo agora. E corri lá no estúdio, lá no aquário estava você. Achei muito bom o estúdio da Rádio Barretos. O microfone ficava longe, não se falava colado como se fala hoje, né? Hoje se fala colado no microfone direcional, que ele era onidirecional e ficava pendurado, né? Achei interessante. Quantos anos você trabalhou na Rádio Barretos? No total, eu trabalhei 3 anos na Rádio Barretos. 3 anos. Porque depois que o Zé Vicente foi para a Rádio Piratininga, Sim. Né, que ele deixou a Rádio Barretos por causa de um desacordo com a diretoria da rede, coligadas, que ele foi para a Rádio Piratininga,
ele me convidou para ir para lá também. Foi logo depois que o Antônio Buch faleceu. Sim. Né? Ele queria que eu desse uma sequência no jornalismo lá, né? Que era do Buch antes. E aí eu fui porque o Zé Vicente me deu a primeira chance no rádio em Barretos. Eu acho que existe uma... Fazer teste com o Zé Vicente e passar não é fácil, não. Não era fácil, não. Até hoje não é. Até hoje não é. Ele é muito exigente mesmo. Muito exigente. Só que ele não pediu para cantar os hinos. No meu caso, não, né? Porque com o Zé Vicente, ele gosta muito ele que a gosta pessoa que se cante saiba o hino nacional. o hino nacional, principalmente. O meu teste foi diferente dos outros. Porque estava anunciado um teste na Rádio Barretos. E veja bem, eu vim um dia antes do teste, eu não sabia que havia esse teste. E fiquei sabendo do teste e falei, puxa, é amanhã, eu vou ter que voltar. De qualquer maneira, eu vou passar e falar com o gerente. Aí conversando com ele, falei assim, você mora em Guaíra, faz o teste agora. Aí eu fiz o teste lá, sobre a mesa dele mesmo, né? Colocou um gravador grande desse tamanho assim, Akai, de rolo, né? Aquele logo, colocou um microfone sobre a mesa, eu estava acostumado lá em Guaíra a falar pertinho do microfone, ele colocou o microfone a 40 centímetros de distância, fiquei meio incomodado com aquilo, mas não, vou dar meu recado. Você está acostumado a falar de uma outra maneira, com o microfone bem perto. Né? Exato, mas foi interessante, fiz o teste e ele falou assim, fica aqui gravado, vou comparar com os outros, né? Falei, tudo bem. Quando acabou o teste, falou assim, você pode começar quando? Falei, estou aprovado. Está aprovado, lógico. Então foi muito interessante. Mas naquela pressa de fazer, ele esqueceu de pedir para cantar o hino nacional. Mas estava na ponta da língua, se precisasse. Estava na ponta da língua? Estava. Que bom, que bom. Ovidio, e depois você, depois dos 3 anos de Barretos, já foi para São Paulo? Como é que foi a sua ida para o Rádio São Paulo? Ah, tá. Eu tive uma passagem pela Rádio Piratininga, que o Monteiro convidou o Zé Vicente me convidou para ir também. Fiquei 1 ano mais na Rádio Piratininga. E aí depois eu fui para Guaíra para assumir a gerência da emissora de rádio. Em 72, eu fiquei em 72, mas já pensando em ir para São Paulo. Né? Sim. Porque como eu te disse no começo da entrevista, eu gosto muito de aprender. Eu acho que você fazendo, você aprende, mas tem que estar aprendendo até um certo ponto. Já você tem que procurar um outro patamar. Sim. Aí a ideia era realmente ir para São Paulo e com a ajuda do Antônio Casale, que tinha ido um pouco antes de mim para São Paulo, ele me indicou, Ovidio, vai ter uma vaga de redator aqui no grande jornal falado Tupi, você pode vir? Eu falei, vou. Eu falei por telefone, fui lá fazer um teste. O Pércio Piratininga fez muitos anos o grande jornal Falado Tupi, né? Então, ele era secretário de redação, que lá havia uma hierarquia, né? Tinha o repórter e o redator, né? Mesmo patamar. Tinha o pauteiro, que passava a pauta de reportagem. O secretário de redação, o Pércio era um. Era uma chefia, né? Então, eu tinha vários em cada período do dia havia um, e o Pércio de Piratininga Assunção. Muita lembrança, muita saudade do que Deus o tenha, né? Que Deus o tenha. O Pércio me deu essa oportunidade de trabalhar com ele e também me afinei com ele, como me afinava com o Zé Vicente aqui em Barretos. Fiquei muito feliz de trabalhar com o Pércio. E do grande jornal Falado Tupi, ali, até fui apresentado pelo Luiz Aguiar, né? Eu achei que foi uma homenagem muito grande, uma emissora de rádio como a Tupi. O grande jornal Falado Tupi era o Jornal Nacional hoje na televisão. É verdade. Às 10 da noite, você andava na rua e você ouvia o grande jornal Falado Tupi nas casas. Você andava na rua e eu ouvindo o grande jornal Falado Tupi. Todo mundo ligava naquele horário. Era igualzinho o Repórter Esso naquela época, né? Igualzinho o Repórter Esso, né? E quando eu cheguei lá... O Luiz Aguiar trabalhava ele era diretor artístico da Rádio Tupi? Da Rádio Tupi. Então ele tinha saído da Bandeirantes? Já tinha saído da Bandeirantes, estava na Rádio Tupi. E você já o conhecia ou ficou conhecendo lá? Conheci o Luiz Aguiar em Guaíra. Ele foi um dos primeiros locutores de Guaíra, né? Certo. Eu tinha meus 11 anos, já admirava o Luiz Aguiar com seus 17, 18 lá e fazendo sucesso. E o Luiz, então, eles interromperam, fizeram a abertura do Grande Jornal Falado Tupi. E o Maurício Levine Pires, que era o chefe da redação, falou, pessoal, todo mundo em frente aos alto-falantes, que vai ter uma homenagem agora, é surpresa, fica todo mundo aí ligado. Ficou todo mundo, a redação toda parou, havia uns 10 redatores lá no Grande Jornal Falado Tupi,
pararam, porque deu a abertura do Grande Jornal. com aquela marcha, muito conhecida, né? Tchan, tchararam, tchan, tchan, tchararam, tchan, que criada pelo Corifeu de Azevedo Marques. Mas aí deu a abertura e entrou o Luiz Aguiar. Eu falei, o que o Luiz Aguiar está fazendo dentro do Jornal Fala Tupi? Né? Ele fez um discurso de 10 minutos falando a respeito de todos aqueles que passaram pelo rádio em São Paulo e me incluindo entre eles. Falou, está chegando mais um barretense que vem para reforçar o rádio de São Paulo. Eu me senti muito homenageado, até me emociono quando me lembro dessa oportunidade que eu tive, né? Foi um momento de glória para mim, né? O Brasil inteiro, tomando conhecimento dessa figura simples que sou eu, né? Através do recado do Luiz Aguiar. Eu até recentemente falei para ele, Luiz, não esqueço nunca isso que você fez por mim, né? Ele falou, não, mas eu queria valorizar todas as pessoas que passaram pelo rádio de Barreiros. Aí citou todo mundo, né? Do Marco Antônio, citou o Luiz Fabrini, foi citando todos eles, falando de cada um e tal, e me incluindo no meio desse hall aí, que foi maravilhoso, Luiz. Vamos continuar esse assunto gostoso e interessante no próximo bloco. Vamos agora abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o locutor Ovídio Nascimento. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o locutor e escritor Ovídio Nascimento. Ovídio, você estava falando sobre o grande jornal Fala Tupi. Você ficou quanto tempo na Tupi? Depois você passou... Como é que você passou a integrar a equipe esportiva? É da Rádio Tupi mesmo ou foi de outra emissora? Não, eu fui para a equipe esportiva do Osmar Santos na Rádio Globo. Naquela época existia... Você ficou quanto tempo na Rádio Tupi? Não, a pergunta inicial sua foi essa. Na verdade, eu fiquei 2 anos na Rádio Tupi. E em São Paulo, naquela época, podia-se trabalhar em 2 emissoras concorrentes. Ah, podia? Podia. Tanto que você não precisava da mesma função, não. Se você fosse locutor numa rádio, você poderia fazer outra função em outra rádio. Então, nessa brincadeira, eu era apenas redator no Grande Jornal do Tupi, e o James Rubio me convidou para ir para a Rádio Nacional, que seria a Globo depois, para apresentar o Globo no Ar e o seu redator-chefe. Ele falou assim, você vem como redator e locutor, que aí você vai ficar com 2 funções, salário maior. Pô, achei bom. Eu achei bom, né? Porque ia pagar 2 salários, né? Um de redator e outro de locutor. É igualzinho no interior, Luiz. É igualzinho, São né? Paulo é... Não tem... você é irônico. Mas aí foi até engraçado o meu ingresso na Rádio Nacional, porque eu não conhecia o James de microfone, né? Sim. E ele me deu um texto para ler, eram 3 notícias, entrei no estúdio, todo mundo assistindo, mandou eu ler aqueles 3 notícias. Na primeira notícia que eu li, o James começou a rir, né? Ele ria, não parava de rir. Ele parecia um pouco com o Frank Sinatra, assim, sabe? O estilo dele, olhos verdes, cabelo assim, penteado para frente. E ele rindo e eu lendo, né? Tinha que dar conta do recado. Quando terminou a terceira notícia, eu saí do estúdio correndo, fui no estúdio da técnica, né? Perguntei, o que está acontecendo, por quê? O que foi? Todo mundo rindo de mim aí, por quê? Ele falou assim, calma, você está contratado. Eu falei, então por que estão rindo? Ele falou assim, porque a sua voz é coincidente com a minha. Aí eu fui ouvir uma gravação do James Rubio, a voz exatamente igual à minha. Graças a Deus. Foi Deus que preparou. Aí eu consegui, então entrei para a equipe de jornalismo da Rádio Nacional, e quando o Osmar Santos chegou, depois de 5 anos, ele chegou à Rádio Nacional, para transformá-la em Globo, eles usaram todo o marketing, ficou o foco todo do rádio em cima. Até então não tinha equipe esportiva na Rádio Nacional? Não tinha, porque tinha saído a equipe disparada, né, do Pedro Luiz, em que estava o Marco Antônio, estava Luiz, era Luiz César lá, hoje é o Luiz Carlos Fabrini, né? O nosso Luiz Carlos Fabrini. Então, eles saíram, a equipe disparada saiu, foi para a Gazeta, né?
e ficou sem equipe esportiva durante um tempo. Aí quando o Osmar Santos chegou, com o maior salário do rádio do Brasil, era 350 milhões de cruzeiros. Naquela época era um negócio violento, né? Então o foco ficou tudo em cima do Osmar Santos. Foi aí que aproveitaram esse gancho para mudar o nome da rádio. Então ele começou a falar Rádio Nacional Globo, Rádio Nacional Globo, durante 6 meses. Depois começou Rádio Globo Nacional, Rádio Globo Nacional. Depois, até tirar o Nacional, até né? tirar o Nacional, ficou o Globo mais em evidência, ficou Rádio Globo. Então, quando o Osmar chegou na equipe, para formar essa equipe, ele era a maior equipe do rádio, tinha 50 pessoas, né? Mas eles foram contratando, e faltou um. Era eu. Faltou um. Eu estava na equipe de jornalismo, que também tinha sido modificada, com a chegada do Sérgio de Souza, né? Uma equipe grande, com o Hamilton Ribeiro, o Goulart de Andrade, esse pessoal todo foi para o rádio. E faltava uma pessoa para a equipe de esporte, plantão esportivo. Só que a Globo não queria contratar ninguém mais. Encontraram na minha ficha que eu havia sido plantão esportivo com Antônio Bucchi na Rádio Barreiras PRJ8. Aí me propuseram de passar para a equipe do Osmar Santos. Aí você sairia do jornalismo para ficar na equipe esportiva. Aí eu falei assim, vai mexer no salário, né? O importante é o salário, né? O importante é o salário. Ele falou assim, não vai mexer no salário. Eu falei, mas não vai aumentar? Eu tinha que aproveitar, fazer uma brincadeira, não é verdade? Ora, lógico. E chance de ouro de fazer uma brincadeira, né? Uma brincadeira séria, né? Séria, mas aí depois eu falei, eu posso realmente reivindicar, porque eu estava trabalhando na Rádio Nacional, na Rádio Globo, né? E agora juntou mais uma emissora, que é a Rádio Excelsior. Trabalhava com 2 emissoras. Aí eu passei a reivindicar, né? Um aumento do salário. Realmente, e eles foram melhorando na medida do possível lá. Só que, olha, não precisava mais do que eu ser convidado para trabalhar na equipe do Osmar Santos, porque em um mês que eu estava lá, fiquei conhecido no rádio mais do que em 5 anos antes. Então, a popularidade. Gente do Brasil inteiro falava comigo, ligava lá para conversar comigo, né? E me reconhecer pela voz. Você fazia o plantão esportivo, né? O plantão esportivo. Era completamente diferente do que é o plantão hoje, né? O plantão hoje é mais comunicativo, né? Diferente, né? Sim. Naquela época era assim, muito técnico e muito preciso. E muito sisudo, né? Muito sério, né? Era, muito sério. Era só dar os resultados. Eu que quebrei um pouco disso aí. Eu cheguei a fazer um pouco de brincadeira, porque você fica dentro daquele cubículo, era tudo de vidro, o estúdio, mas eu me sentia muito fechado, então eu fazia brincadeira com os locutores, né? Então a gente colocava apelido uns nos outros, me colocaram um apelido de Brucutu, por exemplo, né? E eu também respondia, colocava o apelido, o Osmar Santos era o Bodão, né? O irmão dele, que era mais novo, era o Bodinho, e assim por diante. Cada um tinha um apelido, a gente usava isso aí para descontrair. Então, o Osmar, a equipe do Osmar, era a equipe mais descontraída, a equipe mais descontraída do rádio, que ele falava, né? E eu entrei nessa linha aí, então foi gostoso, foi muito bom. Ele não tinha sofrido o acidente ainda não, né? Não, o acidente do Osmar foi bem depois que eu saí. Você já tinha saído já? Eu já estava aqui na região. Você ficou quanto tempo lá na equipe esportiva dele? Não, 8 anos. 8 anos? Eu convivi lá diariamente com o Faustão, que era repórter dos clubes, né? E ele era o Faustão, o Juarez Soares, o Roberto Carmona e o Henrique Guilherme, né? Cada um ficava... O Juarez Soares era mais comentarista, né? Mas então cada repórter ficava em um clube, eles revezavam, e todos os dias eu tinha um jornal esportivo, às 11h30 da noite, em que eles participavam, né? Não era ao vivo, não, era gravado. Só era ao vivo quando tinha futebol até ali perto, aí a gente fazia ao vivo. Sei. E depois de lá, você saiu, por quê? Não deu certo? O que aconteceu? A verdade, Luiz, é o seguinte, eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu não sou igual água parada. A água parada cria lodo, você sabe isso. E dá dengue, né? Dá dengue, é isso. Então eu gosto de estar me mexendo, eu gosto de sair um pouco, né? Daquilo que eu estou fazendo, eu gosto de variar. Eu me cansei de ficar no plantão esportivo apenas. Eu reivindiquei durante muitos anos ao Osmar que me mudasse de posição.
né? Eu estava me preparando, inclusive, hoje eu posso comentar, eu queria ser repórter internacional. Sim. Tanto que eu fiz um curso na PUC, de Língua e Literatura Inglesa, e eu pretendia aplicar isso, porque naquele tempo havia poucos repórteres fora do Brasil. Fora, hoje né? não, hoje tem muito, né? É. E eu tinha esse sonho, né, de me projetar, porque quem trabalhava lá fora ganhava mais, o salário era melhor, havia muitas regalias, e ninguém queria ir para o exterior. E a importância de um repórter internacional também, né? E a importância, exato, né? Eu sempre procurando evoluir, então eu queria fazer isso. O Osmar não me dava a chance de mudar dentro da emissora, da equipe. Até um dia eu tive uma frustração, falei, não, eu não quero fazer plantão esportivo. Eu já cansei, 8 anos, né? E eu procurei a Band, né? Aí me disseram lá, ô Vídeo, você já cristalizou como plantão esportivo, o seu trabalho é bom e você deve continuar lá mesmo. Não saia de lá não. Se eu tirar de lá, o Osmar briga comigo. E aí eu falei, puxa, então eu tenho que ir embora daqui. Aí o Monteiro Filho me convidou para vir para Barretos. Sim. E eu sou um cara saudosista, né? Eu gosto de reviver. Em todas as emissoras de rádio e jornal que eu trabalhei, sempre foi 2 vezes. Eu sempre voltei, né? Então sempre a porta estava sempre aberta para você, né? Graças a Deus. Sempre saiu pela porta da frente, nunca pela porta dos fundos, né? Graças a Deus. Mas aí então, quando o Monteiro fez o convite, venha para Barretos, né? Eu vim, aí foi quando eu joguei tudo para os ares lá e deixei um bilhete no mural da Rádio Nacional, né? Da Rádio Globo. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Foi delicioso. Lá tem na cama que escolherei. Conheço? Exatamente. Conhece? Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. E então eu abandonei por isso, porque eu sou meio irrequieto, eu quero sempre estar aprendendo mais. Agora, quando eu vi que eu cheguei no topo em uma função, e eu tinha ficado 8 anos já no plantão esportivo, e eu tinha evoluído bastante lá e criado coisas novas, né? A gente apresentava um balanço final do domingo que levava 2 horas. O balanço final, que era uma resenha de tudo que aconteceu no mundo, né? E a nossa equipe lá, éramos 12 pessoas trabalhando, 2 locutores, Silvio Filho e eu, o Silvio era o chefe do plantão, e mais 10 pessoas captando informações. A cada minuto tinha informação nova. Era delicioso. E você veio para cá para trabalhar na Rádio Piratininga de novo? Na época não, o Monteiro tinha acabado de comprar a Rádio Barretos. Ah, sim. Né? Mas a minha permanência foi pouca lá, porque eu tive um desentendimento com um colega, né? Mas você vai falar sobre esse desentendimento no próximo bloco, né? Não, vamos escolher outro assunto, que isso aí eu quero esquecer. Você quer esquecer? Então vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o escritor e locutor Ovídio Nascimento. Ovídio, então você voltou para a Rádio Barretos. Voltei para a Rádio Barretos. Ficou pouco tempo aqui. É porque surgiu uma outra oportunidade. Na verdade, eu estava tentando voltar para São Paulo quando o Razi Rezek, doutor Razi Rezek, esteve em São Paulo, me encontrou lá, ligou para minha casa e falou, Ovídio, eu estou abrindo uma emissora nova, a Rádio Jornal FM, Sim. E a gente gostaria de contar com a sua participação na rádio. Falou assim, você pode encontrar com o doutor Webb? Ele está em São Paulo hoje. Eu posso. Marcamos um encontro, ele me convidou para vir para Barretos para inaugurar a Rádio Jornal FM. Sim. E lá eu fiquei 3 anos. Rádio Jornal AM. FM. A primeira FM. foi a FM. Ficava na Rua 22. Ah, sei. Aí, como sempre, aí eu fiquei lá 3 anos, acabei voltando para São Paulo para trabalhar com o Pedro Luiz. Foi uma outra honra trabalhar com esse monstro sagrado do esporte, né, que eu ouvia desde os 12 anos de idade, né? O Brasil inteiro ouvia. O Brasil inteiro ouvia. E surgiu a chance de trabalhar com ele na Gazeta.
e voltar a trabalhar com o Osmar Santos. Porque logo depois que começou esse trabalho na Rádio Gazeta de São Paulo, o Osmar, com a Rádio Globo, assinou um contrato com a Gazeta de parceria e alugaram também o horário da Record, da Rádio Record. Sim. Aí ele chega lá e me encontra, nos encontramos de novo, né? Só que você vai lá para a Record. O Osmar me levou da Gazeta para a Record, eu recebia meu salário pela Gazeta, é um rolo danado, Rádio de São Paulo, precisa ver. E eu fiquei mais um pouco lá, mais um ano, mas ficou difícil, né? Porque o serviço foi aumentando muito, e no tempo que eu estava na Gazeta, eu morava em Barretos ainda, eu só ia a São Paulo nos finais de semana, trabalhava sábado e domingo, e os outros dias da semana eu ficava em Barretos, curtindo os amigos, né? Mas com a chegada do Osmar, ele ampliou muito o trabalho, me deu mais atribuições, e eu tinha que ficar a semana inteira lá, não estava sobrando tempo para me folgar. E aí surgiu a Rádio Jornal. AM. Ah, sei. Foi depois. Em AM. AM foi em 98, acho, né? Acredito que sim, é 98. E um novo convite, né? Porque as portas ficaram sempre abertas, dos patrões, os Rezec me convidaram novamente para poder dirigir a Rádio AM. E daí, está detalhando demais, está ficando cansativo, amigo telespectador? Tá não? Não, tá não. Então tá. Então vamos continuar. Então, eu fiquei algum tempo só na Rádio Jornal AM, porque quando chegou a época da campanha eleitoral, o Chubassi, que era deputado na época, ele estava dirigindo a campanha em Guaíra, do Elídio e do Orlando. Doutor Elídio e doutor Orlando, 2 médicos. E me convidou para ir para lá fazer a campanha eleitoral, e aí eu entrei num outro campo novo, marketing político. Sim. Então, eu sempre procuro aprender coisas novas. E aí, marketing político era o que estava faltando para mim, né? Eu queria fazer marketing político, estava aí a chance. Foi aí que me mudei para Guaíra. Você também teve um programa aqui na TV Barretos, né? Sim, mas antes de ter o programa, a experiência do programa da TV Barretos, não, eu fui para a Record de Franca. De Franca, né? Apresentei lá durante 2 anos e meio um jornal de esportes com o Luiz Aguiar, que ele me convidou para ir para lá. Ele formou a equipe de esportes e me convidou para ir para lá. Quando eu fiz a segunda campanha do Orlando... Na Record de Franca, não é de Ribeirão? De Franca. Ele morava em Ribeirão, mas ele ia todo dia, toda semana para Franca, e eu ficava o dia inteiro, a semana inteira em Franca, fazendo um jornal esportivo, ao vivo, acho que era 7h30 da noite, 6h30, 15 para 7 da noite. E aí, quando eu voltei de lá, que vim para assessorar um político em Guaíra, o doutor Orlando Garcia Junqueira, surgiu a chance de, quando o sinal da TV Barretos chegou a Guaíra, de fazer um programa aqui, chamava O Vídeo Show. O Vídeo Show. O Vídeo Show. O Vídeo, depois, se tiver oportunidade, nós voltamos ao rádio. Você também está dando uma de escritor, né? Como é que é essa história? Vamos falar sobre o seu livro agora? Água Parada Cria Lodo. Você Cria, tem que estar né? fazendo coisa nova, né? Aí surgiu essa ideia. Muito além de Alfa, né? Aí surgiu a ideia. Como é que surgiu essa ideia do livro? Então vamos mostrando, né? O nosso querido Jorge Metzer está mostrando a capa do livro. Pode ir falando sobre o livro. Isso aqui... Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu de uma sugestão de um amigo, o Jô Costa. Né? Ele sugeriu que eu escrevesse um livro. Falou assim, Vídeo, você precisa contar a sua história. Mas aí eu comecei a escrever realmente e aconteceu um acidente. Não sei por que cargas d'água, meu arquivo desapareceu. Já estava com metade do livro. O acidente foi com o arquivo, não foi com você? Com o arquivo, Sumiu, desapareceu o arquivo, metade do livro mais ou menos. Aí eu falei assim, bom, já que desapareceu, eu vou fazer de novo, de outra forma. Aí eu modifiquei, porque eu estava sendo muito eu naquele livro. Eu estava contando muito a minha história, que era a sugestão do Jô Costa. De colocar a minha história, eu detalhei muito. Aí foi bom até ter acontecido isso, porque aí eu redirecionei. Eu fiz um livro sobre a evolução econômica de Guaíra. Guaíra ganhou um destaque muito grande, eu vi aqui que entre as 100 cidades melhores para se viver no Brasil, Guaíra é a 12ª colocada.
ela está à frente de Bauru, São Carlos, Ribeirão Preto, Belo Horizonte. Em qualidade de vida. Em qualidade de vida, é. São Paulo, qualquer cidade é melhor que São Nossa, Paulo. não tenho dúvida, vida, né? não é verdade? São Paulo deve ser a última, né? A última colocada. Não, ela está entre as 100. Está entre as 100. Tem muito lugar ruim, viu, no mundo, Tem, ver, né? E São Caetano do Sul me parece que é a primeira cidade, né? São Caetano do Sul, São- em segundo Rio Preto. Rio Preto, é? É, aqui, tá aqui a lista, ó. Tá. Aqui, se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui nessa página, ó. Na página 27. Você que tem um livro aí em casa, viu? Pega a página 27 que tem. Se não tem um livro, vai comprar depois, não tenha dúvida. Vamos passar o telefone depois do vídeo. Muito obrigado viu, pela oportunidade, pela dica. Mas então, é um livro-reportagem. Eu resolvi fazer um levantamento sobre o histórico de Guaíra. Então, eu peguei algumas personalidades, vultos da história, pessoas que já haviam morrido, eu procurei os filhos, né, os descendentes, que foram contando. E aqui tem a história do Abes Dib. O Abes Dib, a história dele é maravilhosa. Era um libanês que chegou com 17 anos aqui em Barretos e foi trabalhar no frigorífico Ângulo. E logo, ele fala logo, né? Mas depois que aconteceu, ele comprou centenas e centenas de alqueires à beira do Rio Pardo, do lado de Guaíra, ali no Jataí, a região do Jataí. E a história de como ele foi evoluindo e construindo e comprando terras e etc., eu relatei aqui resumidamente, porque também eu não quis invadir a privacidade de ninguém, né? As pessoas que eu retratei foi de acordo com o ponto de vista das pessoas que são os seus descendentes, né? Então eu fui muito fiel àquilo que me relataram, não é? Mas tem uma história maravilhosa, deliciosa, de quando ele estava começando e ele tinha uma vaca. Essa vaca dava 20 litros de leite por dia, né? Aí, de repente, ele perdeu, o bezerro morreu. Ia parar de dar leite, e ele falou, como faz agora para fornecer leite para vizinho e para eu também beber? Ele pegou o couro do bezerro e moldou como se fosse um bezerro mesmo, um cavalete. A vaca pensou que o bezerro estava ali e continuou dando leite. Então tem muitas histórias interessantes assim de pessoas que aqui eu falei do Abes Dib, falei dos ex-prefeitos de Guaíra, falei do Chubás, falei do Aloísio, lógico, Chubás e Aloísio, né? Os homens que deram impulso porque Guaíra naquela época era Guaíra, terra da fama. Quando não é poeira, é lama. É lama. Esse era o lema da cidade lema de lá. Guaíra. Antes de Chubás e Aloísio, né? Não havia asfalto. Naquela nem época, nada. o carro de Barretos que em Guaíra voltava sujo, né? Voltava Tinha sujo. E quem vinha de Guaíra para Barretos, ele era reconhecido pela poeira no colarinho. É pela poeira, né? Então, você é de Barretos, você é de Guaíra, não precisa negar que você é de Guaíra, né? Mas então, houve uma evolução muito grande, né? Na política em Guaíra, né? E hoje, o que nós percebemos lá é que Guaíra está pronta, né? É uma das cidades que tem um progresso vertiginoso, que partiu do comércio inicialmente para a lavoura se expandiu maravilhosamente, né? Veio a irrigação. Agora tem um problema, água. Como é que vai fazer com a água? Tem que ver como é que vai evoluir agora. O problema da falta de água. Aí começou a agroindústria, né? Já tem 3 ou 4 indústrias ligadas à agricultura em Guaíra. O seu livro só fala de Guaíra, não fala de Barretos? Na verdade, é o seguinte, fala um pouco de Barretos, sim. Aqui fala de algumas pessoas de Barretos. Na verdade, Luiz, a ideia era fazer uma trilogia. Eram 3 livros. Um livro para Guaíra, um livro para Barretos, um livro para São Paulo. Um livro que seria lançado em nível nacional. E nesse livro de São Paulo, a gente faria um resumo do livro de Guaíra e do livro de Barretos. Então, é projeto ainda, não é? Sim. Mas eu acho que a dificuldade maior é encontrar leitor. Leitor está difícil? Leitor está difícil, né? Vontade de escrever existe muita. Agora, falta leitor, falta interesse. Porque você anuncia o livro, as pessoas não procuram. Se bem que isso aqui foi um sucesso de venda, hein? Ó, já vendeu bastante? Para condições nossas, né? Nossa situação, nossa condição, né? Nós fizemos 1000 apenas, né? Falei, acho que é possível vender 1000, né? E faltam só cento e poucos, né? Quer dizer, foi... Então precisa partir para a segunda edição já, né? Não já sei. precisa pensar. Aí eu estava pensando o seguinte, se for fazer o outro livro, aí eu vou colocar mais Barretos
Aqui tem 15% de Barretos, né? Aí eu vou colocar 85% de Barretos no próximo, né? Mas ainda, aí tem que conciliar um punhado de coisas. Primeiro, a parte econômica, Lógico. né? E o tempo, juntar o tempo e interesse, ver se há interesse. Bem que a gente poderia pedir aqui alguém que queira prestigiar Isso que eu ia perguntar, e apoiar. Acho que eu ia perguntar para você se o barretense ou a pessoa que mora em Guaíra, aqui de Barretos, se quiser comprar o seu livro, como é que vai fazer? Ah, esse aqui? É esse aí? Bom, tem pouco, né? Se eu anunciar aqui no seu programa, acho que vou ter que fazer uma outra edição. Então, vamos anunciar, ué. Você poderia passar pelo menos o seu telefone, né? Porque não tem uma livraria aqui em Barretos que possa vender o seu livro. Ainda não, Ainda né? não. Você está entrando em contato posteriormente. Olha como vão surgindo as ideias. Essa é uma ideia boa. Eu vou procurar algumas livrarias e deixar alguns exemplares. Isso. Mas por enquanto Quem você tiver deixa o seu interesse aí, telefone, Tá. né? Quem sabe... Porque tem muito guairense que mora aqui em Barretos, né? Tem. E barretense também que se interessa pelas coisas de Guaíra. É importante você saber as histórias que você está contando, mesmo sendo de Guaíra. É verdade. Porque o barretense tem um amor todo especial pela cidade, né? Sem dúvida. 981618806. Vamos repetir, que é importante, né? 981618806 TIM. Então, quem Aí me quiser... encontra em qualquer lugar, né? Lógico, é 24 lógico, em horas. qualquer lugar te acha, né? Não tem problema. O celular é mais fácil a O comunicação. vídeo, vamos para mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos ao programa Quero Saber, hoje trazendo o locutor e escritor Ovídio Nascimento. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o locutor e escritor Ovídio Nascimento. Ovídio, vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa agora, né? Ok. Vamos mudar um pouquinho. Recentemente, houve uma execução de um brasileiro na Indonésia, que você deve ter acompanhado, você como um formador de opinião, Sim. por tráfico de entorpecentes lá na Indonésia. Estava no corredor da morte, houveram vários apelos das autoridades brasileiras. E tem mais um também no corredor. E tem mais um que parece que está aí para 1 ou 2 semanas, já está começando a frequentar o corredor da morte. Então surgiu a discussão em todo o Brasil, né? Entrevistas para cá, para lá, a mídia, a grande imprensa, voltando ao assunto da pena de morte. Você tem alguma opinião formada sobre isso? O que você achou dessa situação desse brasileiro na Indonésia? Você acha que a pena de morte é uma solução hoje em dia para resolver o problema da criminalidade? Não. Não. Toda pessoa merece uma outra oportunidade. No caso, existe a lei da pena de morte, ela tem que ser obedecida. É meio complexo isso. Eu sou contra a pena de morte, mas uma vez que ela foi instituída no país, ele deveria ter observado. Ele sabia que era perigoso. Parece que todo brasileiro, ou toda pessoa que chega no aeroporto da Indonésia, no próprio avião, já é informado. já é informado sobre isso, né? Ninguém pode alegar ignorância. Ninguém pode alegar ignorância. Então, se ele sabia disso, ele sabia que estava correndo um risco. Ele colocou a cabeça dele em risco porque ele teve esse discernimento. Ele achou que podia, que não seria pego, ou então que ele estava partindo para o tudo ou nada. Então, foi uma decisão dele de fazer isso. Agora, nos Estados Unidos tem pena de morte também. No Brasil, não tem pena de morte. Não é verdade? Sim. Então, aqui, o tráfico pode até correr muito mais do que lá na Indonésia, do que nos Estados Unidos, porque não existe a pena de morte. Uma vez que ela não existe, que não se pratique. Não é? Mas se existe a pena de morte, eu estou absolutamente de acordo que seja cumprida a lei, que ele tinha conhecimento da lei. Mas você acha que a pena de morte, ela, por exemplo, no caso do tráfico de entorpecentes, na Indonésia, tem oportunidade de acabar com o tráfico de entorpecentes, havendo a pena de morte, não? Diminui, né? Diminui. Diminui. Infelizmente, eu não sou a favor da pena de morte. Né? Mas se existe a lei e a pessoa sabe, ela não podia se arriscar. Né? Então, eu acho que a pena de morte não resolve, não é a solução. Tem que haver outro tipo de mecanismo.
É muito radicalismo criar uma pena de morte. Outra grande discussão que tem no Brasil atualmente é sobre a diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. Porque muitos adolescentes estão cometendo crimes graves, né? Sim. Você, como um formador de opinião, como um jornalista, como homem de rádio, homem de imprensa, como escritor, o que você acha sobre isso? Você acha que nós devemos eliminar idade para que a pessoa pague pelos seus crimes? Ou devemos diminuir de 18 para 16? Ou ficar nos 18 mesmo? O que você acha disso? Eu acho que deveria diminuir para 12. Porque com 12 anos a pessoa já tem discernimento. A pessoa já tem discernimento com 12 anos. Porque se diminuir para 16, os de 15 vão praticar os crimes, né? Evidente. Se diminuir para 15, os de 14, né? Evidente. Vai continuar essa bola de neve. Infelizmente, para terminar com o problema dessa violência que vai pegando os mais jovens sempre, eu vi uma cena que me deixou estarrecido numa rua de Guaíra, num bairro, recentemente. Uma menina de 11 anos passando droga. 11 anos? Já 11 traficando anos. droga? É, ela era o avião, né? O aviãozinho? Aviãozinho, né? Eu vi e falei, não estou acreditando nisso. E havia as duas pessoas que eu vi que tinha um problema com uso, né? E a menina veio de bicicleta, 11 anos, né? Chegou, passou, entregou e continuou andando de bicicleta. Falei, puxa vida, se eu pudesse ter registrado isso, né? Mas, então, é um negócio sério, Luiz. Tem que realmente diminuir, porque a pessoa sabe o que está fazendo. O jovem de 12 anos já sabe o que está fazendo, então eu sou absolutamente a favor de baixar a maioridade para 16. Quem sabe diminui essa violência que acontece no Brasil. Muita gente é contra a diminuição da maioridade penal, ou para 12 ou para 14, porque acha que está faltando políticas públicas nesse país, né? Você tem que dar mais estudos, você tem que dar mais lazer para as pessoas. Nas comunidades você tem que dar mais transporte, mais escolas, evidente. Serviço de água, esgoto. A gente percebe que o governo tem se esforçado, criando mecanismos, né? A gente percebe que está. Mas ainda falta muito, está muito longe ainda, está muito longe. Falta muito dinheiro. Não tem dinheiro no governo mais. O dinheiro foi tudo para a mão de algumas pessoas privilegiadas. Não, o dinheiro existe, mas ele vai para o ralo da corrupção, né? Exato. Dinheiro tem demais. Né? O problema é a corrupção que está grampeando esse dinheiro no país. Se houvesse uma seriedade, realmente, uma seriedade em relação ao uso do dinheiro público nessas políticas de educação para o jovem, de oportunidade, de dar... veja bem, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Hoje já não pode trabalhar com 11 anos. Hoje, se eu for trabalhar, meu pai vai preso. Não pode trabalhar. Então, eu acho, se colocar de alguma coisa para a pessoa fazer, um jovem, ele vai sair da cena do crime. O doutor Fábio Talarico foi prefeito de Guaíra, ele criou a Cidade dos Meninos lá na cidade. Isso aí diminuiu bem, melhorou bem. E quando ele estava naquele sonho de criar, ele me disse uma coisa, falou assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Os jovens têm que trabalhar. E quem vai para lá vai trabalhar de guarda-mirim, é menor. Mas trabalha na guarda-mirim, já começa a entrar no mercado de trabalho e logo tem uma profissão. E eu conheço guarda-mirim, que hoje é secretário de esportes na cidade de Guaíra, e era guarda-mirim, com 11 anos, 12 anos já estava trabalhando. É meio período, é assistido, tem professores para fazer as lições de casa junto com eles na Cidade dos Meninos. Mecanismos assim tinham que ir para o Brasil inteiro. Ali em Guaíra eu percebo que ainda existe problema de drogas, existem menores envolvidos, mas é menos. Ovídio, a gente vê hoje em dia muita violência na parte esportiva, nos estádios, né? A pessoa vai lá para o estádio pensando em guerra. Um jogo de futebol é um lazer, né? Um lazer. A pessoa tem que encarar aquilo como um lazer, como uma diversão, para você levar a família, para você levar os filhos. Naquela época era assim também, não? Era bem menos, né? Naquela época... Na época que você trabalhava em São Paulo, em plantão... mas já estava começando. Já estava começando, né? As torcidas organizadas. Eu me lembro que o Osmar Santos sempre falava, né, que o torcedor, ele vai ao campo não para assistir o jogo, mas para extravasar as suas emoções, os seus recalques, os seus problemas em casa, né? Os seus problemas pessoais. Ele vai lá para isso, né? E rola muita bebida, né, no campo de futebol. E não só bebida, coisas mais perigosas e proibidas,
né? Rolava naquela época já, né? Hoje deve rolar muito mais. As manifestações populares que começaram em 2013, em junho, lembra disso, né? Manifestação começou pensando naqueles 20 centavos que aumentaram as passagens de ônibus, de trem. Aquilo foi apenas um pretexto. E a coisa evoluiu de uma tal maneira que no Brasil inteiro, nós tivemos, inclusive em Barretos, nós tivemos manifestações populares. Você acha que aquilo, de uma certa forma, deu mais responsabilidade aos políticos? Você acha, na sua visão, modificou alguma coisa nesse país? Os políticos passaram a ouvir mais essas manifestações, ouvir mais as ruas? Na verdade, não modificou nada, não mudou nada, mas já foi um sinal de alerta. Os políticos já estão um pouco mais conscientes da responsabilidade que eles têm. E eu fico surpreso quando eu leio no jornal, anteontem, que o Sérgio Reis, que é deputado federal. Deputado federal. Da bancada do governo, né? Da bancada do governo. Da bancada do governo. Da bancada aliada. Aliada do governo. Ele fez uma manifestação a favor do impeachment da presidente Dilma. Demonstrou uma independência extraordinária, né? Mas com toda certeza foi porque lá no subconsciente dele ficou o eco dessa manifestação feita em 2013. Sim. Com toda certeza. E serve de alerta realmente. Não modifica nada de repente, de uma vez, né? Não é passe de mágica. Eu acho que essas manifestações servem para conscientizar as pessoas que estão no poder, porque a Dilma até mudou um pouco mais o discurso dela durante a campanha eleitoral, não é? Eu percebi isso. E os eleitos já passaram a pensar na responsabilidade que eles têm. O que a gente espera é uma evolução a respeito disso. Está se preparando uma manifestação gigantesca lá em Brasília. Você ficou sabendo? Nas redes sociais, eu fiquei sabendo, está correndo aí um movimento que eles estão pensando em levar milhões de pessoas né, à esplanada dos ministérios, né? Agora, não sei o que estão pedindo. Lógico. Ovídio, as pessoas, eu acho que uma pessoa completa, um ser humano completo, ele tem que aprender uma língua, tocar um instrumento, escrever um livro. Escrever livro, hein? E plantar uma árvore. Plantar uma árvore plantar também. Uma árvore também. Você já escreveu um livro? Você já plantou uma árvore? Sabe tocar um instrumento? Não, está faltando um instrumento, viu? Está faltando. Eu comecei a aprender violão na minha juventude, né, quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, né? Porque eu me considero... Você é um semi-jovem. Eu me considero um idoso, mas não um velho, né? Eu vou fazer 70 anos. Eu acho que ele nunca deve se considerar velho. Lógico. Eu vou ter a oportunidade ainda, antes de ficar velho, de aprender um instrumento. Muito bem. Ovídio, na história da humanidade, se você... existe alguma pessoa que transformou o mundo, na sua opinião? Se ela aparecesse para você hoje, você se curvaria em reverência? Existe essa pessoa para você? Existem... Bom, existem várias pessoas. Você tem que apresentar uma? Uma só, né? Então eu escolho o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, muito bem. Apóstolo Paulo. Ovídio, o nosso tempo está esgotando. Você Mas quer falar mais alguma coisa? Não, quero falar aqui que o apóstolo Paulo fez. Né? Então vai lá. Porque ele você parou... escreveu 14 epístolas. Isso. Né? Que são... Ele aprendeu o evangelho não direto com Jesus Cristo, né? Porque na época ele era um perseguidor. Ele era contra, ele era perseguidor. Ele era perseguidor de cristãos. Ele aprendeu direto no terceiro céu. Ele aprendeu tudo lá, toda a economia neotestamentária de Deus, ele aprendeu ali. E ele, nessas epístolas, deixa um guia. Olha, quer ler o Evangelho? Leia o Evangelho inteiro, mas leia também as epístolas de Paulo. E veja quanta vida existe lá. Ovídio, foi um prazer imenso, Ovídio Nascimento. Prazer imenso em trazê-lo no programa. Eu acho que o telespectador gostou, sabendo da sua história. Você que é uma pessoa muito querida por todos nós. Muito obrigado, Luiz. Sabe que eu sempre tive uma admiração muito grande por você, né? Desde antes de eu começar no rádio, como eu já disse agora há pouco, né? Admirava a sua voz. Depois a gente veio trabalhar junto em 1966. Depois eu fui para São Paulo, a gente perdeu um pouco o contato. De vez em quando se encontra, oi, como vai? E tudo. É uma alegria sempre revê-lo. Alegria toda nossa, Ovídio. E sempre terminando o programa, eu falo uma poesia. É o aspecto literário, cultural no programa também. E hoje nós vamos apresentar uma de Carlos Drummond de Andrade. O tempo passa? Não passa.
O tempo passa, não passa no abismo do coração. Lá dentro, perdura a graça do amor, florindo em canção. O tempo nos aproxima cada vez mais, nos reduz a um só verso e uma rima de mãos e olhos na luz. Não há tempo consumido, nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor, não há nada. Amar é o sumo da vida. São mitos de calendário, tanto o ontem como o agora. E o teu aniversário é um nascer a toda hora. E nosso amor, que brotou do tempo, não tem idade, pois só quem ama escutou o apelo da eternidade. Mais uma vez, Ovidio Nascimento, foi um prazer muito grande. Foi um prazer muito grande recebê-lo no programa de hoje. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Mycelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Mycelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. E Bavep, sempre o melhor negócio. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos a nossa convidada de hoje. Minerva apresenta Nova Mesa, o novo prazer da carne. Como escapar da mesmice da carne do dia a dia? Como ter mais intimidade com essa velha amiga, a carne bovina? Parece não evoluir quase nada enquanto tudo no mundo muda tanto de uma forma tão veloz. Por isso que eu tô aqui, para apresentar a Nova Mesa. Uma linha de carnes totalmente inovadora, inspirada em você e nos dilemas do seu dia a dia. A Nova Mesa traz para você muitas novidades. São cortes diferenciados e que vêm em embalagens modernas, higiênicas e muito especiais, pois trazem dicas e informações sobre cortes, cozimentos, conservação, além de receitas exclusivas, é claro. E a gente só pensou nisso porque você também pensou. E para você ficar ainda mais por dentro das inovações da Nova Mesa, vamos entrar na internet com uma série surpreendente. Acesse o site e aprenda receitas deliciosas. Receba as informações úteis e práticas e inaugure com a gente uma nova era na forma de preparar carne. A era da carne com ideia. Cuide de dar carinho para a sua família, de conhecer novos horizontes, de realizar seus sonhos, de construir a sua história. Que da sua saúde e de sua família, nós cuidamos. Grupo Santa Casa Saúde, o único com hospital próprio em Barretos e região. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Escritório Urias de Paula, tradição em prestação de serviço, contabilidade rural, comercial e despachante. Avenida 21, 410, telefone 3322-4002. Frozen, novidade deliciosa e refrescante.
salada de frutas com chantilly. E também lanche natural de frango, peito de peru ou atum, sucos e cappuccino ice. Maravilhas de verão no Alto Posto Berrantão. Conveniência 24 horas. A Micélio nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. A Bavep, sua concessionária Chevrolet, está de cara nova. Toda a linha Chevrolet agora em instalações mais amplas e climatizadas, totalmente alinhadas com o impecável padrão GM. O showroom de seminovos ficou ainda maior. Tudo isso feito pensando em atender você, cliente, com mais conforto e sofisticação. Não para por aí. Mais do que nunca, a Bavep traz para você preços, condições e o atendimento diferenciado que nenhuma outra concessionária oferece. Venha nos fazer uma visita. Bavep, sempre o melhor negócio. Hoje recebemos com muito prazer uma das professoras mais cultas e preparadas que passaram por Barretos. Atualmente é imortal, pertencendo à Academia Barretense de Cultura. Ela tem um currículo invejável. Nascida em São Paulo, recebeu em 1999 o título de cidadã honorária de Barretos, outorgada pela nossa Câmara Municipal. Estou falando da queridíssima professora Chame-se Zawit, que muitos alunos, muitos barretenses já passaram pelas suas orientações, já passaram pelo seu crivo como professora. Prazer em recebê-la no programa Quero Saber, professora Chame-se Zawit. Muito obrigada, Luiz, pela deferência do seu convite. Na realidade, eu me sinto muito honrada. É um grande mérito estar aqui presente e poder colaborar, fazer parte desse programa que tem uma audiência ótima dentro de Barretos, e as pessoas têm alto interesse em participar, em ouvir, porque na realidade você procura convidar pessoas que possam divulgar a cultura barretense e a cultura de uma maneira em geral. Eu conheço o Luiz há algum tempo e devo dizer que eu tenho por ele uma grande simpatia, admiração. Recíproca é verdadeira. Luiz é filho de um casal que eu conheci pessoalmente, distintos e muito simpáticos à sociedade barretense. Ele é advogado e pauta por um trabalho bem ético e tem consciência da sua cidadania dentro da cidade de Barretos. E, acima de tudo, eu passei a admirá-lo mais ainda quando eu tive a oportunidade de ouvi-lo declamando Castro Alves na OAB. A partir daí, Luiz cresceu no meu conceito. O navio negreiro de Navio negreiro Castro Alves. Muito obrigado pelas suas considerações. É uma honra receber na verdade, é o que eu sinto em relação a você. Eu sei, professora Chames, que muitos e muitos barretenses já foram seus alunos, já passaram pelas salas de aula, em que a senhora me permita assim, depois nós vamos com mais intimidade, já passaram pelas suas aulas, já passaram pelo seu crivo como professora. Mas vamos inicialmente conhecer um pouquinho da sua vida, professora Chames. Nasceu em São Paulo? Bem, dos 3 filhos que a mamãe teve, eu fui a única privilegiada e nasci na capital, que eu adoro, São Paulo. Gosta de São Paulo? Adoro São Paulo. Mesmo tenho com esse orgulho de dizer, tenho orgulho de dizer, eu sou paulistana. É paulistana. Nasci no Hospital Matarazzo, na década de 40. E fui criado em Barretos, estudei, meus estudos básicos foram aqui em Barretos. Foram todos em Barretos? Então todos, nasceu em São Paulo e já vim para Barretos, recém-nascida. Os seus pais moravam em São Paulo Não, nessa meus época? pais moravam em Barretos. Em Barretos. Foi por motivos de saúde, que a mamãe já tinha perdido alguns filhos, que o médico recomendou que a mamãe fizesse uma cesárea, que aqui em Barretos não era feita. E eu fui, a mamãe se internou e, graças a Deus, e eu acho que foi uma graça, foi uma graça muito grande, eu nasci sem cirurgia. Quando a mamãe estava preparada para ir para a mesa para fazer cirurgia, a Chame-se nasceu. Eu acho que é uma graça. Foi uma grande graça que ela recebeu de Nossa Senhora. É verdade, é verdade.
Então você fez o seu curso primário... Primário, ginásio, escola normal. O curso primário? O primário eu fiz no primeiro grupo escolar. No Antônio Hoje, Olímpio, o né? atual doutor Antônio Olímpio. Naquele prédio antigo, que tive saudoso professor, prédio. exatamente. Então aquele, você sabia seus professores. Aquele neoclássico, lindo, não né? Não podia nunca ter derrubado aquilo, né? Aqui foi uma judiação, para não dizer uma um coisa, crime. Foi uma tragédia. Uma tragédia. Derrubar aquele prédio, né? Podia reformar. Poderia hoje ser o centro de um cultural, o próprio Museu Barretense, né? Eu conheço muitas cidades que preservam seus grupos antigos, né? Por exemplo, Araraquara, eu estive lá e eu vi. Os primeiros grupos escolares são todos preservados. O grande colégio de São Paulo, Caetano de Campos, é preservado, exatamente. Tem secretaria lá, já sem não é mais dúvida colégio, que é. mas no estilo clássico dele, da época, né? Parece que São Carlos, outras cidades também que a gente conhece, preservam esse prédio. Então, Luiz, eu fiz o primário no primeiro grupo escolar. Vamos lembrar as professoras, A primeira professora foi a dona Carolina Renó, uma grande professora que me alfabetizou e me ensinou as noções de vida, as iniciais noções de vida, de saúde, de higiene corporal, porque tudo isso se aprendia no grupo escolar, né? Fui muito bem alfabetizada. Segundo ano foi dona Sebastiana, mulher do doutor Melo, Wilson de Melo, uma grande mestra também. E terceiro ano foi a dona Aparecida Strini, quarto ano foi a dona Elza Hortolã. É muito difícil, viu, um entrevistado aqui, lembrar de todas Lembrei as das professoras quatro, do primário. certamente. Foram 4 professoras expressivas que me marcaram realmente a minha vida de menina que aspirava já a ser moça, porque quando a gente está na meninice, a gente quer logo ser moça. Ah, né? Não tenha dúvida. Depois, quando é moça, começa a passar a idade rápida. Exatamente. Né? É que nem um garoto, fica doido para ter 18 anos, para poder... Antigamente era assim, né? Entrar em filmes e fazer tudo. Depois chega nos 18, quer parar, já não para mais. Quer parar. E quando eu terminei o primário, já existia em Barretos escola pública. Mas o papai, embora muçulmano, mas não era um muçulmano radical, ele era um homem muito equilibrado dentro dos princípios religiosos dele. Ele me chamou e me perguntou: minha filha, você vai estudar em um colégio religioso. Eu quero que você estude com as freiras. E eu fui para o colégio Santo André, primeiro ano. Em Santo André? Quando eu passei para a segunda série, foi vendido para o colégio salesiano. Aí passei a ter educadoras salesianas que foram excelentes mestras. Antes do Mário Auxiliador era o Santo André, filiado a Jabuticabal. Sei. Aí passamos para salesianos, eu fiz o ginásio e posteriormente fiz escola normal também no Maria Auxiliadora. Aliás, fiz uma excelente escola normal. Aprendi todas as disciplinas pedagógicas e psicológicas ligadas ao ensino, ao aprendizado, ao conhecimento do educando. E quando eu terminei... Maria Auxiliadora deixou saudades, era um grande colégio. Olha, foi lastimável. Lastimável. Eu conversando com uma freira, que foi muito minha irmã, muito a minha amiga, a irmã Clarice, que foi diretora, ela disse que quando o colégio entrou numa decadência financeira principalmente, né? Ela disse que Barretos não se uniu no sentido de trabalhar para que o colégio se perpetuasse em Barretos. Então, o colégio passou para o bispado, está sob o controle do bispado, não sei se até hoje. Por que um colégio, hoje tem tantas escolas particulares, por que naquela época o Maria Auxiliadora entrou em decadência financeira? Porque as escolas estaduais Porque já eram naquela boas, época, eu acho que era isso, né? Começou as vocações começaram a escassear. E antes as freiras, todas as professoras eram freiras. E posteriormente nós percebemos que professoras leigas começaram a trabalhar e aí o colégio, não tendo talvez um rendimento à altura para equilibrar seu orçamento mensal e anual, começou a entrar em decadência. E não houve um trabalho da sociedade barretense no sentido de se perpetuar essa escola dentro de Barretos. E então entregaram para o bispado. Hoje, a Maria Auxiliadora é um dos melhores colégios particulares que existe em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? Em Ribeirão. Aí tem Ribeirão Preto? Tem Ribeirão, invejável escola. Professora, a senhora fez o normal e depois do normal? Quando eu terminei o normal, eu pensei que eu fosse trabalhar como professora primária. Tentei já organizar meus papéis
E quando minha amiga Clara de Castro Leite, filha do seu Gastão de Castro Leite, foi presidente da Associação Comercial naquela época. Um homem, eu acho que foi até fundador da associação. Eu fui fundador e presidente. Presidente, né? O seu Gastão era muito amigo. O que o Gastão de Castro Leite fazia em Barretos na época? Você lembra Ele disso? tinha uma loja na Rua 20, entre a 23. Era uma loja de ferragens e louças. Isso é bom que os comerciantes saibam, porque ele foi um líder, né? Foi o fundador. A loja dele pegava uma metade da Avenida 23, entre a 20 e a 22, e uma parte da Rua 20. Era uma loja imensa. Ah, é? É. E ele foi comerciante muitos e muitos anos ali. Bom, você estava falando nela, na e filha como dele? Ele era pai da minha amiga, ele se tornou meu amigo, do seu Gastão. E ele me orientava muito no sentido de vida cultural. Ah, é? Que ele já tinha viajado muito no Brasil, então ele me aconselhava os aspectos brasileiros que, como eu, professora, deveria conhecer. Ele, então, a filha dele desejou estudar em São Paulo, e ele chegou para mim e falou: por que você não acompanha a sua amiga? Eu falei: eu tenho que falar com o papai. E eu fui falar com o meu pai. Porque a filha dele iria para São Paulo. Ia para São Paulo. O papai falou: olha, você vai em companhia do seu Gastão. Eu tenho plena confiança nele. Ele nos levou para São Paulo. Tirei carteira de identidade que eu não tinha lá em São Paulo pela primeira vez. Ele nos matriculou na PUC para fazer o vestibular e arranjou até um pensionato das Irmãs Marcelinas, onde nós permanecemos todo o tempo do vestibular. Estudei bastante. Pretendia fazer História e Geografia, mas eu percebi que eu não tinha formação em matéria de geografia suficiente para fazer um exame vestibular. Então eu optei pela pedagogia, que foi um curso riquíssimo, excelentes professores, e eu tive como fundamento do curso de pedagogia a psicologia com o Dr. Enzo Asi, que foi um grande mestre italiano, e permaneci lá 4 anos frequentando a escola, e no final tinha que fazer opção por uma disciplina, e eu fiz pela orientação educacional. Professora Shamsi, eu peço permissão à senhora para que possamos abrir um pequeno intervalo para abrirmos espaços aos nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com o programa Quero Saber, hoje trazendo a queridíssima professora Shamsi Zawid. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a educadora, professora, acadêmica da Academia Barretense de Cultura, Shamsi Zawid. Bem, a senhora estava fazendo o curso de licenciatura. Terminei licenciatura em Pedagogia. Na PUC de São Paulo. Na PUC de São Paulo, a gloriosa PUC, que eu tenho muito orgulho de ter frequentado a PUC, porque é uma faculdade realmente que apresenta um nível de ensino altamente satisfatório, além da formação de religiosidade que eu recebi durante os 4 anos que eu estudei na PUC. O professor Benedito Ulloa Sintra foi nosso capelão e nosso mestre em religião na PUC. Terminado o curso, eu voltei para Barretos, pretendia me casar, e papai pediu que eu permanecesse um tempo mais com a mamãe e o papai em Barretos. E eu voltei para Barretos. Trabalhei no Ateneu Municipal e em seguida... lecionando o quê? Lecionando História, porque Pedagogia me permitia ter registro de História 1º e 2º grau, Matemática 1º grau e todas as disciplinas do curso normal. É um registro que eu recebi do MEC. Né? Então eu fui trabalhar com História, sem nunca ter feito o curso de licenciatura de História. Foi uma aventura no início. Eu falei: vou entrar porque é um desafio e eu vou enfrentar esse desafio. Então você começou sendo uma autodidata praticamente. Comecei a estudar, Luiz, História loucamente, apaixonadamente, cada vez mais me entrosei no estudo da História. O professor sempre ele aprende mais do que o aluno, né, para poder lecionar. Quando eu estava trabalhando no Ateneu, o Raul me telefonou, Alves Ferreira me telefonou, falou: Dona Shamsi, o professor de História da cidade, doutor, como é que ele se chamava? O doutor de História famoso, ele teve um derrame e eu gostaria que a senhora assumisse as aulas dele.
E eu falei, assumo as suas aulas. Não é o professor Jorge, não. Dr. Jorge de Abreu. Jorge Olegário de Almeida Abreu. Famoso ele. Famoso. Muito culto. A esposa Lolota, que exatamente. dava inglês, lecionava inglês. Eu assumi as aulas do Estadão, ginásio clássico e científico. Fui a São Paulo, conversei com o professor da USP, ele me orientou. Eu comprei uma bagagem enorme de livros de história e fiz meu curso de licenciatura estudando sozinha. Sozinha, né? E nunca deixei de preparar uma aula até o final dos meus últimos dias de trabalho. Eu nunca entrei numa sala de aula sem ter preparado aquela aula, né? naquela semana. Todas as aulas eram preparadas. E estava trabalhando bem, graças a Deus, e indo muito bem no clássico e no científico, que eram cursos mais adiantados. E de responsabilidade, porque naquela época o colegial preparava os alunos para a universidade, para a faculdade. Não existia cursinho nem vestibular para cursinho. Naquela época no Estadão, eu lembro, as pessoas que faziam científico entravam em medicina sem todos. Cursinho, sem nada, era uma maravilha, né? Eram muito bem preparados. E nós tínhamos uma colmeia de grandes professoras no estadual, né? Tinha colegas Você conhece o nome de todos. Eu tinha colega na época lá que fazia um colegial e entrou na PUC em São Paulo em Direito, exatamente. A maior facilidade do mundo. É muito expressivo que os nossos alunos realmente entravam nas faculdades melhores do estado. E o professor Brandão, que era meu colega de física, um dia ele me chamou e falou: Chames, o que você está esperando para prestar concurso? Eu falei: eu não fiz licenciatura. Você tem direito? Eu falei: tenho. Então vai prestar seu exame. Me inscrevi, Luiz, eram 232 candidatos, a maioria candidatos da PUC, da USP, licenciados em História. Eu entrei, prestei meu exame escrito. O concurso era para se efetivar como professor? É, para me efetivar. Prestei meu concurso em História Geral e História do Brasil, 2 teses que foram elaboradas no momento por mim. Aprovada, passei para a prova de didática. Na frente de uma banca da USP, que eu não os conhecia. Dei uma aula, graças a Deus, fui muito feliz. Foi no Colégio Fernão Dias Pais Leme, em Pinheiros, e recebi dos 2 10 e o 9. Nossa, então eu fiquei muito feliz e tomei uma consciência de que realmente Deus havia colaborado comigo e me dado a oportunidade de ser uma professora que tinha uma boa didática para ensinar história. Eu escolhi Barretos. Me conta uma coisa, você voltou de São Paulo, se prestou concurso, foi aprovada. Escolhi Barretos. Escolheu Barretos, né? Mário Vieira Marcondes. Continuou trabalhando no Mário Vieira Marcondes. Continuei trabalhando aqui. Eu continuei trabalhando aqui até 1969. E em 69 eu senti um desejo forte de melhorar os meus... E só lecionava no Mário Vieira Marcondes? Só no Mário Vieira Marcondes. Cheguei a trabalhar um pouco também na Escola Normal do Mário Vieira Marcondes. Quando a dona Neuza Bezerra foi para os Estados Unidos, eu assumi a cadeira dela de educação. Trabalhei 1 ano e meio. Fui muito bem, graças a Deus. Depois, em 69, eu senti que eu precisava me aprofundar mais nos meus conhecimentos de história. Então, eu me removi para São Paulo e escolhi, por sorte, eu escolhi um Instituto de Educação Professor Ascendino Reis, no Tatuapé, do mesmo padrão, do mesmo nível do Mário Vieira Marcondes. E lá eu trabalhei 10 anos e nesse tempo que eu estive lá, eu fiz pós-graduação e mestrado também na Universidade da PUC em São Paulo. Você ficou 10 anos em São Paulo. E seus pais? Meus pais ficaram em Barretos. Eu vinha constantemente vê-los. O máximo de apoio que eu pude dar a eles, eu dei. Sim. Porque meus irmãos estavam casados. Eu estava solteira, então dependia da chance de estar mais presente junto com seus pais. E eu fiz isto, estava sempre presente. Meus sobrinhos foram nascendo e eu sempre próxima deles, acompanhei o desenrolar da vida dos meus 8 sobrinhos, sempre próxima, participando da vida deles e sendo amiga de todos eles. E hoje eu tenho, por todos os 8, eu perdi a minha única sobrinha, que faleceu aos 39 anos em Ribeirão Preto. Eu tenho por todos eles um grande carinho, um grande apreço e tenho certeza que eu recebo deles o mesmo carinho. Você fez doutorado em São Paulo? Fiz em São Paulo, na PUC. Na PUC, então você é doutora em História. Não, sou mestre em História. Mestre em História. Eu ia fazer doutoramento na USP, mas nesse momento em que eu fui convidada pelo presidente da banca,
que presidiu a banca de mestrado em São Paulo, ele me convidou para fazer doutoramento com ele na USP. E eu estava me preparando para isso, papai faleceu. Então, eu vi que a mamãe ficou muito sozinha, eu resolvi abdicar da minha carreira universitária para ficar ao lado dela. Vamos então para mais um intervalo para abrirmos espaços aos nossos apoiadores culturais e voltamos já já com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a professora Chamice Zawid. Professora Chamice, a senhora estava em São Paulo. Estava em São Paulo. Agora vamos ver. Terminei meu mestrado e me decidi, como a mamãe estava viúva, eu resolvi voltar para o interior. Me removi para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, hein? E fui trabalhar num excelente colégio estadual de segundo grau, do professor Alberto Waitley. E lá eu permaneci. Parece que tem nome de rua lá hoje. Tem, né? o nome da rua. Trabalhei lá 9 anos e como já estava... Sempre lecionando história. Sempre lecionando história. E fui convidada pela UNAERP para trabalhar no curso de jornalismo. Trabalhei lá de 4 a 5 anos, dando aula no curso de jornalismo e comunicação. Então eu reconciliei a minha vida entre a escola estadual e a universidade da UNAERP. Ficou quantos anos na Ribeirão mesmo? 9 anos, aproximadamente. Me aposentei, me aposentei em Ribeirão Preto. Eu deveria trabalhar no COC, que já estava arrumado com a diretora, que eu daria minhas aulas no COC. Foi quando mamãe estava muito doente, nós estávamos morando juntas em Ribeirão, e pediu-me para voltar para Barretos. Eu imediatamente encerrei minhas funções em Ribeirão Preto e voltei para Barretos. Chegando em Barretos, eu fui trabalhar um pouco no Objetivo, no Terceirão, e fui trabalhar também no Colégio Drummond de Andrade, como coordenadora da área de Humanas, o colégio recém-fundado. Os 2 fundadores, Mariana e Omar, foram os meus ex-alunos, e felizmente eles me davam muito crédito e liberdade para trabalhar, e no sentido de ajudar a construir e melhorar a projeção educacional do colégio dentro da cidade de Barretos. E assim foi. Professora, a sua mãe já era viúva na época, Mamãe, né? Quando eu voltei para Barretos, ela já estava viúva. Como chamavam seus pais? Meus pais chamavam-se Mustafé Mussi Zawid e a mamãe era Zulmira de Lima Zawid. Mamãe era filha de árabe e brasileira. E o vovô foi naturalizado pelo Silvestre de Lima. Então ele passou a ser João Felício de Lima, quando ele deixou o nome, abdicou do nome árabe dele. Abdicou do nome? Abdicou do nome. O que seu pai fazia aqui em Barretos? Papai era um grande comerciante, atacadista e depois secos e molhados. No início ele foi muito atacadista. Onde é que tinha firma aqui em Barretos? Na 22 com a 15, na esquina. Na 22 com a... Sempre por ali. O que é hoje lá, o 22 com a 15, onde seu pai... Hoje é uma casa que vende artigos... Artigo de R$1,99? Não é R$1,99, não. É uma casa que vende botões, chinelas, etc. Sei. Professora, como cidadã barretense, porque a senhora foi... a Câmara Municipal de Barretos outorgou o título de cidadã barretense à senhora em 1999. Exato. Como cidadã barretense, como a senhora analisa o nosso desenvolvimento? Luiz, eu parto do princípio seguinte. Quando criança, eu ouvia muito papai e mamãe conversar sobre Barretos e sobre pessoas ilustres de Barretos. Papai gostava muito de conversar sobre isso. Os 2 conversavam. E eu ouvia na escola, das minhas colegas e de pessoas mais adultas, que Barretos era ainda uma cidade provinciana, muito limitada. E mais tarde, quando eu ingressei no colégio Auxiliadora, que eu frequentei o ginásio e a escola normal, eu passei a ouvir que Barretos era uma cidade que não tinha tido muito privilégio político, porque
que sempre houve aqui um antagonismo, o que impediu a cidade de crescer e se desenvolver. As cidades vizinhas, como Rio Preto e Ribeirão Preto, se desenvolveram, não é? Sim. Muito na frente em relação a Barretos. Eu estava ainda em Barretos quando foi fundada a Faculdade de Barretos, na década de 60, se não me engano. Foi o senhor João Batista da Rocha, né? que fundou a FEB e foi o primeiro... O precursor do ensino universitário em Barretos, exatamente. João Batista da Rocha. Ele lançou a grande semente da vida universitária em Barretos. Merece todo o reconhecimento. Reconhecimento e respeito da população. Reconhecimento e respeito. É fundada essa faculdade, eu percebi que Barretos lentamente começou a sofrer uma mudança. Entraram muitos alunos que vieram de fora e professores também que vieram de fora. A presença desses ex-alunos de fora e presença de professores que também vieram de outras cidades, já mestres e doutores, contribuiu para ir mudando um pouquinho a mentalidade do barretense. E se apegando, se interessando muito mais pela vida cultural, pela vida científica. E a FEB, então, foi realmente uma grande abertura para a vida intelectual barretense, colaborando para a mudança um pouco da nossa mentalidade. Professora Champs, a senhora praticamente foi professora militante, efetiva, praticamente nos anos dourados em que o aluno respeitava o professor, o aluno tinha o professor uma admiração, um respeito muito grande. Hoje nós não vemos muito isso, nós vemos professores sendo até ofendidos e até atacados por alunos fisicamente. Sim. Como a senhora analisa anteriormente e analisa hoje? Qual é a sua leitura disso, professor? Por que tudo isso? Doutor Luiz, é uma análise que requer muito profundidade e muita seriedade. O tempo que eu trabalhei no Mário Vieira Marcondes, as escolas públicas do estado de São Paulo estavam no auge dos seus reconhecimentos. Eram escolas privilegiadas. As famílias procuravam a escola pública para colocar seus filhos. Havia até disputa por vagas. E eu, quando eu comecei a trabalhar no Mário Vieira Marcondes, eu me lembro que os alunos do curso diurno eram todos filhos de famílias que estavam financeiramente e socialmente bem situados na cidade de Barretos. Tive alunos de vários segmentos sociais naquela escola. À noite, eu tinha contato com alunos de outros segmentos sociais, mas de manhã era quase que uma escola elitista. Eu percebia isso. Mas os alunos procuravam a escola para aprender o conhecimento que eles desejavam, porque eles tinham uma educação familiar e certa preocupação com o futuro. Eles queriam se preparar para o futuro e encaravam a escola como um centro de ensino, de aprendizado, que eu estaria levando-os a terem condições de ingressarem para faculdades no futuro. Então, eu que notava, os alunos eram altamente interessados e credenciavam todas as disciplinas, respeitavam seus professores, havia também uma hierarquia dentro da escola e o respeito se fazia sentir. Então, era uma escola harmoniosa, onde alunos, professores, funcionários trabalhavam naquela colmeia com amor, com o desejo de oferecer o melhor para os alunos que frequentavam a escola. Com o passar dos anos, a escola pública foi se transformando. Algumas legislações novas normas pedagógicas que modificaram a escola pública até ela chegar num patamar que foi o ponto crucial, a aprovação automática. A aprovação automática foi um erro bárbaro, sério, de consequências funestas. A partir daí, o aluno passou a frequentar escolas, não dava importância, não tinha interesse, porque ele sabia que ele ia ser aprovado. E por que se preparar com o futuro se eu ia sair dali e receber um diploma? Então, você percebe que isto deveria ser banido da escola pública. A escola precisa aprovar o aluno através de provas, escrita ou oral, mas aprovar
e o rendimento e o conhecimento que o aluno adquiriu no seu aprendizado no tempo que ele passou dentro da escola. A senhora acha que hoje tem condição de voltar ao tempo Eu passado acho. de aprovação por provas? Será que o aluno hoje respeitaria o professor que repetisse ele de Olha, ano? isso tem que ser feito gradativamente. Não pode ser de uma única vez. Mas Hoje, quando um professor dá uma nota baixa, o aluno vai lá e bate no professor? O aluno hoje contesta, não respeita, não tem disciplina, a linguagem dele é muito vulgar. E, infelizmente, os professores caíram num descrédito, num desprestígio social perante a sociedade e até mesmo perante as próprias famílias. Então, o aluno ingressa na escola pública e não leva muito a sério. Uma porcentagem de 20% do total dos alunos levam a escola a sério. Os demais estão lá para obter um diploma de primeiro e de segundo grau. Por que a escola pública caiu tanto o nível? Antigamente você disputava vaga numa escola pública. Os próprios concursos modificaram. Por que caiu? Além da aprovação automática, por que caiu o nível? Mas a senhora vai me responder isso no próximo bloco. Vamos então abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e voltaremos em seguida com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a acadêmica, professora Shamsi Zawid. Professora Shamsi, a gente estava falando do porquê da decadência das escolas públicas. Luiz, são vários fatores. Eu penso que um deles, que foi o mais fundamental, foi que começou a proliferar dentro do Brasil escolas, faculdades. E as pessoas começaram a frequentar faculdades, mas elas não apresentavam um nível, não tinham um corpo docente à altura dos cursos que eles ofereciam. Os candidatos terminavam os cursos de licenciatura nem sempre preparados para a função que eles haviam abraçado no curso de licenciatura. Em se tratando de professores, a escola pública começou a receber professores que realmente não tivessem um preparo a fundo para passar para os seus alunos um aprendizado fecundo, satisfatório, ao lado de uma educação que poderia, de certa forma, conduzir o aluno a viver numa sociedade em mutação. Que nós passamos por um processo de mutação. As escolas particulares começaram a surgir, e requisitando os melhores professores, uma infraestrutura excelente. Né? As famílias que tinham rendas satisfatórias passaram a enviar seus filhos para as escolas públicas, particulares. E a escola pública ficou comprometida. E os governos não deram muito crédito, não investiram muito no aluno. O aluno passou a ser muito rentável para o Estado. Então, esses fatores colaboraram para a decadência da escola pública no Estado de São Paulo, que era um modelo de ensino no Brasil. Né? E eu tenho esperanças que, dentro de algum tempo, as escolas públicas repassam a adquirir o seu papel, não o seu papel do passado, mas o seu papel no presente, mais atuante, mais fecunda e mais satisfatória e privilegiada, recebendo dos governos as infraestruturas e os apoios necessários. Hoje você vê, Luiz, que um professor, infelizmente, tem um salário não digno da posição dele. É preciso que um professor passe a ser bem remunerado para que ele escolha a escola pública, né, para poder lecionar, né? E faz parte da Constituição Federal. Sem dúvida. O governo dá um ensino de acordo, um ensino efetivo. É o que a gente vê hoje, as manifestações públicas pedindo aos governos saúde e educação, basicamente. Né? A senhora escolheu história no começo do programa, a senhora falou muito bem de história, mas por que efetivamente, o que a história
o curso de História representou em sua vida como mestre, como professor? Luiz, eu me encontrei na História porque a História é uma matéria, é um universo de ciências, a História. Porque a História não tem autonomia. Por si só, ela não tem condições de explicar o fato histórico que ocorre em determinado tempo. Porque o fato histórico está condicionado. A cronologia é o espaço geográfico. Sim. A história, para explicar o fato histórico, ela necessita do auxílio de outras ciências. Ela depende da geografia, basicamente. Ela depende da economia, da política, da sociologia, da antropologia, de todas essas, da própria psicologia. Ela precisa dessas ciências para ela se elucidar, esclarecer e poder, na realidade, dar uma explicação bem razoável para o fato histórico num determinado momento, num determinado espaço geográfico. Alguns alunos já se destacaram na sociedade, alunos seus, né, professor? Luiz, eu tive milhares de alunos, 3 colégios, né, 30 anos de trabalho. Felizmente, eu posso dizer com muito orgulho e muita vaidade, 80% dos nossos alunos estão brilhando na sociedade brasileira. Que bom, que bom. Com altos cargos no jurídico, na política, na economia, na pesquisa, na biologia, e eu tenho na certeza sociedade, que eles lembram da professora na Chames arte. Zavit, né? Eu tenho certeza. Mas não foi só trabalho da Chames, foi trabalho conjunto de todos os professores que realmente estavam empolgados, porque os nossos professores eram todos idealistas, não trabalhavam por trabalhar. Trabalhavam por um ideal de conquistar o aluno e prepará-lo para a vida. Eu, através das minhas aulas de história, eu os preparei para a vida, porque a história dá muitas aberturas para você fazer o aluno raciocinar, refletir, tirar suas próprias conclusões e formar a sua bagagem cultural e estar preparado para vencer na vida. A senhora tem obras publicadas, né, professora? Eu tenho 3 obras. Uma é da minha tese de mestrado, Desenvolvimento Econômico e Mudança Social no Governo JK. Eu fiz essa defesa em 1978. Sempre admirei o governo de Juscelino, porque ele provocou uma revolução social e uma revolução política no Brasil. Sim. Embora existam muitas opiniões contrárias, mas Juscelino, ao transferir a capital da área litorânea para o interior do Planalto Goiano, ele modificou o Brasil. E entregou essa capital nas mãos do Niemeyer e Lúcio Costa, que fizeram da nossa capital uma capital invejável perante toda a arquitetura mundial. Professora, o que a senhora achou dessas manifestações populares? Está achando? Começou em junho do ano passado. Senhora, o porquê dessas manifestações, na sua opinião? E se a senhora acha que o Brasil vai modificar? Os políticos estão entendendo essas manifestações, estão agindo de acordo com elas. O que a senhora está achando? Em primeiro lugar, acho que a população está muito insatisfeita. Ocorre no Brasil muita injustiça social. É o que eu sinto. Existe também uma disparidade de rendimentos em relação às classes sociais. Há pessoas que trabalham muito e têm um ganho muito pequeno em relação às suas necessidades para viver com dignidade. Outros não trabalham muito pouco e têm rendimentos altíssimos. E né? Outros nem trabalham e continuam tendo rendimentos altos. Né? Então, isso, de certa forma, provoca na população uma agressão. E essa insatisfação está sendo manifesta agora, nos últimos tempos, através de passeatas, etc. E outras situações mais graves de uma verdadeira convulsão social que está acontecendo no Brasil. É um momento muito sério na nossa história, esse momento que estamos vivendo. Professora, tem uma discussão no Brasil atualmente se devemos ou não diminuir a maioridade penal de 18 ou para 16, ou não ter qualquer pessoa, se comete crime, poderia ser condenado de 12, 14, 15 anos. O que a senhora acha que devemos mexer na maioridade penal, abaixar? Acho que, na minha opinião, deveriam mexer. E abaixar. Abaixar, né? Abaixar. A senhora acha que para 16... Porque você vê os jovens estão isentos de penalidade. E hoje você vê a criminalidade está nas mãos dos jovens. Sim. Os adultos colocam os jovens na frente. E a Copa do Mundo, a senhora acha que deveria ter feito no Brasil?
É uma pergunta muito significativa sua. Copa do Mundo é uma Copa expressiva de grande repercussão mundial, mas, na minha opinião, o Brasil ainda não estava preparado para uma Copa Mundial. A gente viu hospitais sem leitos. Exatamente. A saúde... O país poderia estar mais voltado para as suas necessidades internas do que para oferecer uma Copa Mundial. A Copa do Mundo vai dar status ao Brasil. O que o Brasil investiu para preparar o país para receber os turistas e fazer a Copa, você sabe que são bilhões de reais que poderiam estar investidos nas nossas estradas, no aparelhamento do Brasil de estradas de ferro que nós não temos mais, na melhoria das estradas, na saúde, na educação, basicamente por aí. Mas existem opiniões contrárias, né, Luiz? Lógico. Rapidinho agora, que nós já estamos praticamente em cima da hora. A senhora tem algum hobby, professora? Meu hobby principal é leitura. Cinema. A senhora gosta de gosto ler muito ficção, de teatro. romance? Gosto de ler coisas que me interessam. Né? Eu não sou muito de romance, não. Gosto de ler livros mais que têm mensagem, livros científicos. Né? E gosto muito de cinema, gosto do teatro. Novela, gosta de música. Novela? Algumas vezes assisto. Né? Prefiro ler um livro ou um jornal do que assistir novela. Sim. A senhora acha que Deus é importante na vida das pessoas? A senhora acredita em Deus? A senhora acha que Deus... Quem não acredita em Deus é pior do que o outro? Como é que a senhora analisa? Não. Eu gostaria de saber como a senhora imagina Deus, rapidamente. Eu sei que é uma pergunta muito complexa, mas assim, rapidamente, como a senhora vê Deus? A senhora fala Deus e tal. É uma pessoa, é um ente? Como é que a senhora... É um cidadão sentado numa poltrona, analisando o mundo? Como é que a senhora analisa? Quando a gente é criança, a gente tem essa imagem de Deus. Essa imagem, que é uma pessoa, imagem né? de Deus. Um senhor velho, sentado numa poltrona e analisando tudo. E a senhora hoje, como é que a senhora... Rapidamente, nós estamos... Deus faz parte da nossa vida interior. Ele existe dentro de nós. Somos pequenos deuses, a imagem e semelhança do Deus Criador. Deus, para mim, hoje é uma energia universal. Deus é energia, e nós somos pequenas energias. Aí está a igualdade entre o Criador e a criatura. Que beleza. E acreditar em Deus é fundamental. É o que dá sentido à sua vida, é Deus. Rapidamente, professora, a senhora deu uma bela lição de como é Deus para a senhora. Quem é a pessoa que a senhora se curvaria se aparecesse hoje na sua frente, aquela pessoa que transformou a humanidade, na sua opinião? Rapidamente. Eu gostaria de dizer para você que eu tenho algumas pessoas que eu tenho grande admiração na história. Principalmente, eu posso citar para você Charles Chaplin. Eu admiro muito Charles Chaplin pela capacidade. Ele foi um gênio na arte cênica, né? E deixou também pensamentos profundos a respeito da humanidade. E gosto também muito do Gandhi, né? Pela sua filosofia de vida. E desses últimos governos, um que eu admirei muito foi o governo norte-americano, que foi assassinado em 64. Robert Kennedy. John Kennedy. Foi assassinado, me parece que em 62. Em 63. Eu estava prestando concurso quando ele foi assassinado. Bom, professora, infelizmente chegamos ao... Hein? Eu gostaria de dizer mais o seguinte, Luiz, que quando eu trabalhei com história, eu aboli a decoreba. Minhas aulas eram feitas com raciocínio, com reflexão, com espírito crítico, fazendo o aluno penetrar no fato histórico e compreendê-lo, para ele assimilar as lições que a história poderia oferecer. E eu acho que isso foi o grande mérito da minha vida como autodidata, ter reformulado a metodologia da história para o raciocínio, para a reflexão, para o espírito crítico e para a formação do cidadão brasileiro. Professora, chame-se, infelizmente o tempo acabou e a gente teria mais 1 hora de programa, com certeza. Foi um tempo muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado. E eu que agradeço. Foi uma honra recebê-lo no programa. E agradeço os viu? Telespectadores que nos ouviram, foram muito gentis, e eu desejo a todos que sejam muito felizes, mas que pensem no momento que estamos vivendo, façam uma reflexão séria sobre o momento nacional. Ele é sério e ele é grave. E como uma mensagem que eu gostaria de deixar para todos, essa mensagem é de um escritor chamado Bermanus. Ele diz:
Se pudesse recomeçar a vida, eu procuraria fazer meus sonhos ainda mais grandiosos, porque a vida é infinitamente mais bela e maior do que eu pensava, mesmo em sonho. Que bonito, que bonito. Eu gosto muito desse pensamento. Muito bom. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Dr. Luiz. E vamos terminar o programa com uma poesia, como sempre o fazemos. Hoje é de Florbela Espanca, chamada Amar. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar, aqui, além, mas este e aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, é mal? É bem? Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Muito obrigado mais uma vez. Meus parabéns, belíssima sua poesia. Muito obrigado. Muito oportuna também. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Eu que agradeço, doutor Luiz. Professora Chance Dawit. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada a todos. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. E Bavep, sempre o melhor negócio.